Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista. Estamos ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você, né? Juntos de segunda a sexta-feira, este horário da 1h30 da tarde, sempre é uma tradição do debate político, da discussão dos temas, dos assuntos que são importantes para a nossa cidade, para a região da Baixada Santista, não é? Sempre colocando em pauta os assuntos mais importantes, que formam a pauta aqui da nossa cidade da Baixada e, claro, abrindo espaço também importante e democrático para discutir e debater os temas de interesse nacional. Estamos na terça-feira, hoje, né, começa especificamente o lockdown aqui na Baixada Santista. As 9 cidades da Baixada Santista, os 9 municípios que compõem aqui a região metropolitana, decidiram aí na semana passada, quarta, quinta-feira passada, né, e estão colocando em prática nesta terça-feira, dia 23 de março, o isolamento total aqui na nossa cidade, na nossa Baixada Santista, para evitar, na medida do possível, né, ao máximo, né, que for possível, a circulação de pessoas e as aglomerações. A gente já recebeu aqui, inclusive está nos sites, vários sites aqui da região, né, ônibus circulando pela manhã, 7, 7h15, 7h30 da manhã, menos pessoas nos pontos de ônibus, mas ônibus lotado, com gente em pé, né? Aí corre aquela coisa, é lockdown, não é lockdown? É ou não é? Mas aí, entendeu? O ônibus que vem da linha de São Vicente para Santos, né? Ou seja, é uma dificuldade enorme, né, que tem as autoridades, os prefeitos principalmente, né, de restringir a circulação das pessoas. As pessoas realmente precisam trabalhar, né, tem horários, às vezes tem pessoas que são desorientadas, né? Até nem tem informação, por incrível que pareça, nem tem informação. Tem gente que você passa na rua, pergunta e fala, escuta, o que é lockdown? Como lockdown? Não pode andar na rua? Não, não pode. Não pode, você não podia estar aqui na rua. Você não tem nada para fazer, você não está em lugar nenhum, seu comércio não está fechado? Tá, mas entendeu? Aí você entra nas redes sociais, você entra no site, enfim, no site oficial da prefeitura ou das prefeituras, para saber direitinho, né, o que você pode fazer, o que é que não pode fazer. Eu, a olho nu, percebi o movimento além do que deveria acontecer, né? Evidentemente, não sei para onde as pessoas estavam se dirigindo, os carros e as pessoas circulando pelas ruas aqui da cidade de Santos, alguns bairros, Gonzaga, Boqueirão, Ponta da Praia, enfim, né? Percebemos, eu e algumas outras pessoas, movimento um pouco acima do que deveria no momento que nós estamos iniciando o lockdown. É muito dura a decisão. O prefeito Rogério Santos falou com a gente semana passada aí por Zoom, deixou bem claro, decisão dura mesmo, muito difícil, desagradável para todos nós, triste ver a cidade dessa forma, ver a praia fechada, mas como eu li outro dia, né, acho que o Rafael Moreira que postou, né, é triste ver a praia fechada, mas é muito pior ver a UTI lotada, e é o que infelizmente está acontecendo aqui em Santos e em toda a Baixada Santista. Nós vamos falar muito sobre esse tema, o tema do lockdown, vamos falar muito sobre a situação dos nossos hospitais, da rede de saúde aqui de Santos, da região. Com muito prazer nessa edição recebendo o secretário de Saúde de Santos, que abre um importante espaço na sua concorrida e terrível agenda, né, desses dias aqui na cidade, para participar com a gente, vir aqui ao vivo no programa, né, e trazer explicações, né, e orientações à população, não só de Santos, claro, mas como toda a região. Secretário Adriano Catapreta, muito obrigado por estar com a gente aqui, prazer recebê-lo e infelizmente no momento em que, né, a gente está vivendo aí toda essa dramaticidade, né? Eu que agradeço a todos. Eu acho importante realmente esse espaço, eu te agradeço o espaço. Eu agradeço você. É fundamental o apoio, a ajuda da população. Como você falou, lockdown não é bom para ninguém, não é o que nós queríamos, não é o que a prefeitura queria, não é o que a Secretaria de Saúde queria, mas é o que é necessário, extremamente necessário no momento. Por isso que foi instaurado agora. Com certeza. Durante o programa o secretário vai trazer detalhes importantes, né? O número de casos já mudou, nós temos aqui os números, como sempre, trazemos para o telespectador aqui do ponto de vista, os números do dia anterior, né? Da noite anterior, né? A situação difícil que passam os hospitais privados, principalmente, né? Recorrendo, né, à rede pública, pedindo vagas na rede pública, algo, até o Rogério falou aqui semana passada, hoje ele repetiu, né? No ar com o Datena pela manhã, e a gente vem falando aqui, né? Inacreditável que chegamos a esse ponto da rede privada
ter que correr ou recorrer à rede pública, né, pedindo leitos, pedindo vagas, especialmente de UTI, por conta de toda essa situação que vem acontecendo na Baixada Santista, em todo o estado de São Paulo e no Brasil inteiro, né? Praticamente 22 estados estão aí praticando o isolamento social, ou o lockdown, ou um semi-lockdown, enfim. Rafael de Paula, advogado, né? Mais uma vez participa e também colabora com a gente aqui nesta edição do Ponto de Vista, nesse momento de grande dificuldade. Acho que precisamos de todos unidos, né, Rafael, para a gente poder atravessar essa estrada aí complicadíssima, né? Prazer revê-lo. Edgar, o prazer é todo meu. Cumprimento o secretário Cata Preta, Obrigado. Santana, você telespectador. Realmente passamos, provavelmente esse é o momento mais trágico e mais impactante durante esse período de enfrentamento ao coronavírus. Uma experiência extremamente inesquecível, né? Nunca aconteceu isso antes, um lockdown. Vai ser um prazer discutir com vocês hoje essas medidas e poder colaborar com o debate. Obrigado, Rafael, por estar conosco. Marco Santana está lá na ponta, sempre acompanhando as informações que vão surgindo, claro, e a sua participação muito importante aqui conosco. Tudo certo aí, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível, sempre, Edgar Boturão. Uma notícia de última hora que acaba de chegar. Até meia hora atrás, o Brasil tinha três ministros da saúde. Três ministros da saúde. O Eduardo Pazuello, que estava oficialmente no cargo, mas ele era completamente inerte. E o presidente? O Marcelo Queiroga, que foi anunciado, mas não havia tomado posse. E Jair Bolsonaro, que é realmente, de fato, quem dita, quem dá as ordens, quem define a falta de política de saúde pública no combate ao novo coronavírus. E agora de manhã, antes das 13 horas, finalmente Jair Bolsonaro assinou o termo de posse de Marcelo Queiroga como ministro da Saúde. E agora a grande expectativa, a grande dúvida e a grande torcida é para saber como vai ser o comportamento de Marcelo Queiroga à frente do Ministério da Saúde. Se ele vai continuar tendo essa postura negacionista e de sabotagem do combate ao novo coronavírus no Brasil, ou então ele vai tomar as medidas óbvias que vão salvar vidas e vão ajudar a salvar o país também do colapso econômico. Vamos aguardar como vai ser o comportamento de Marcelo Queiroga. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Nossa, boa noite para você que está conferindo diariamente a reprise, né? Já há tantos e tantos anos, a reprise do Ponto de Vista às 8 da noite, lembrando, né, que a gente termina o programa ao vivo às 14h30, a reprise começa às 8, sabe Deus, as coisas confusas e complicadas que podem ocorrer na malucada República Brasileira, conturbada República Brasileira, onde o presidente da República faz uma live numa quinta-feira à noite, né? E no meio dessa live ele imita uma pessoa sofrendo de falta de ar às portas de uma UTI. Né? Eu não sei mais o que falta, não sei mais aonde pode chegar o presidente da República, né? O que mais se pode esperar desse cidadão? Se é que se pode chamar o presidente da República de um cidadão, né? Ele para mim é um psicopata, né? É um genocida. Quanto mais gente morrer para ele, eu acho que é divertido, né? Ele deve ter lá na casa dele algum joguinho lá que ele faz, né? Não sei, com a esposa. A esposa talvez não faça isso, né? Porque ela se diz cristã e tal, né? Então talvez ela não participe disso. Mas ele deve ter algum joguinho, né? Algum divertimento em casa, né? Onde ele faz lá a sua diversão, né? Do dia a dia. Até porque ele vive em casa, né? Hoje vou falar aqui a Rádio Bandeirantes, né? Hoje teve a Pachorra, né? De divulgar publicamente a agenda do presidente da República. O Santana acabou de mencionar aí a agenda do presidente da República. Uma terça-feira,
300 mil mortos no país, todas as UTIs do Brasil absolutamente lotadas, gente morrendo aí nos corredores, né? A agenda do presidente da República era uma única reunião com esse objetivo aí de nomear, né? De assinar lá a nomeação do novo ministro da Saúde. Ele não tem reunião com mais ninguém, não tem agenda com mais ninguém, agenda totalmente livre até não sei que hora, acho que ele vai voltar para casa, né? Para ficar lá no joguinho, lá no quarto dele, ou não sei qual lugar do palácio, né? Brincando lá com o número de mortos, né? Que ele ajudou a matar, né? Essa falta de política na área da saúde. Agora, antes de começar exatamente a falar da cidade, eu queria que você avaliasse então, Cata Preta, essa situação, né? Está nomeado finalmente o novo ministro, né? Já disse que quem faz a política é o presidente, né? E cabe ao ministro levar a política do presidente à frente, enfim, né? Então, sei lá que expectativa é que se pode ter em relação a uma pessoa assim. A expectativa não é boa, né, Vulturão? Porque, assim, sabe que eu falo para todo mundo, falo abertamente, sou muito transparente, que eu votei no Bolsonaro, né? Eu votei no Bolsonaro, infelizmente, mas, assim, o que eu vejo do Bolsonaro hoje, um cara extremamente centralizador, porque se eu fosse o Bolsonaro, eu falo que escolheria o melhor profissional de saúde, com gestão e etc., chegaria para ele e falaria, olha, você que entende disso, vou te apoiar no que precisar, mas quem vai definir as coisas será você, porque não tem jeito, né? Não pode ser diferente. E, ao contrário, né, o presidente que define tudo da cabeça dele, sem fundamento científico nenhum, porque a medicina é feita baseada em evidências, em fundamento científico. E, além disso, não está apoiando nenhuma das nossas outras esferas, né? Está muito preocupante. Todas as outras esferas estão tendo que trabalhar sem apoio nenhum do nosso presidente. É lastimável isso. E, assim, as consequências são importantíssimas, né? Rafael de Paulo, eu não sei se você viu, né? Eu acompanhei isso ontem não sei se foi publicado, eu não sei, a gente vê tanto site, tanta informação, tanta notícia o dia inteiro, a gente fica até, a cabeça sai fumaça até, né? Mas uma pessoa aqui de Santos, né? Ela foi apenada aí acho que foi para a primeira vara aqui da cidade, em R$10 mil, né? Porque ela publicou pelas redes sociais verdadeiros ataques, né? Contra um médico que a atendeu no pronto-socorro. Santana, acho que sabe o caso, né? Sim. Ela exigia que o médico receitasse para ela hidroxicloroquina, né? O médico fez o exame clínico, secretário. Falou, não, você não está com Covid, os sintomas não estão claros. Não, mas o senhor tem que me receitar e tal, não sei o que. Aquela coisa que muito médico, infelizmente, a gente sabe que na hora se dobra ao paciente ali e faz a receita, né? E dá e tal do kit Covid, né? Lamentavelmente. Mas o médico resistiu, falou, não, se houvesse alguma necessidade nesse caminho, até eu daria, eu não vou lhe dar receita, não vai lhe dar receita e tal, a mulher foi para as redes sociais, esculhambou o médico, né? Citou o nome do médico, essa coisa toda, e ele a processou, né? E em primeira instância ela foi punida aí, não sei se a gente pode chamar de multa, não sei como é que é. A pena, né? A pena. Uma condenação. A pagar a indenização. Vai pagar a indenização de R$10 mil. Acho que está de bom tamanho, né? Sim, está de bom tamanho. Doutor, é claro que... Rafael, se me permite... Claro, só para acrescentar mais informações aqui, resgatei a matéria aqui, matéria publicada pelo Alexandre Lopes no portal da Tribuna. Um abraço para o Alexandre Lopes, que ele costuma ser nosso espectador assíduo. Um abraço, Alexandre. Obrigado pela audiência. Foi no Hospital Ana Costa esse episódio, e ela chegou a chamar o médico de comunista. Por conta disso. Bem lembrado. Comunista. Eu ia comentar isso. E o médico argumentou com ela que não existe comprovação científica e eficácia para Covid-19. Ela afirmou que seria advogada e disse o seguinte, que o presidente dos Estados Unidos, na América, tomava e que o presidente do Brasil havia autorizado o uso e que os médicos que se recusavam seriam comunistas. Bom, primeiro de tudo, obviamente esse episódio é pavoroso, né?
E esse é um fenômeno que eu já expus aqui no programa, que é a politização das questões técnicas de saúde. O presidente da República, não tão recentemente, mas é uma imagem que nunca vai sair da minha memória, foi aos jardins do Palácio do Planalto segurar uma caixa com cloroquina para oferecer para a hiena. No Alvorada. Foi no Alvorada? No Alvorada. No Alvorada, onde ele tanto reside, palácio que a gente se onde ele confunde. reside, o Alvorada é onde ele trabalha, o Planalto onde ele trabalha. No Palácio do Alvorada, ele foi até as hienas, as hienas não, desculpa. Emas. Até as emas, com uma caixa de cloroquina, tomou até uma bicada merecida, o que demonstra o nível de insanidade desse tipo de condução, né? E a politização da saúde, claro que tudo passa pela política, mas o excesso de politização da saúde está trazendo prejuízos graves, porque a própria população é jogada de um lado para o outro e não entende o que é e o que não é devido, e acaba ficando à mercê de más influências, apesar de que uma pessoa que tem formação como advogada e que foi atendida no Ana Costa, que é um hospital privado, deveria ter nível de informação e nível de aculturamento razoável, né? suficiente para entender o absurdo que ela estava fazendo. Com relação à adequação da indenização, que foi a sua pontuação, Edgar, é caso a caso, né? Uma pessoa que vive com um salário mínimo não tem condições de pagar uma indenização de 10 mil reais. Uma pessoa que vive com um salário de 6, 7, 8 mil reais tem condições de pagar 10 mil reais, porque ela, ao longo do tempo, vai acumulando dinheiro, vai tendo alguma sobra, e o apenamento da indenização ele é compatível com o nível financeiro da pessoa e também é levado em consideração a gravidade do caso e a condição financeira da vítima, né? Então não teria sentido, por exemplo, os mesmos 10 mil reais se quem tivesse feito isso fosse o João Dória, que é dono de uma fortuna que ultrapassa os 9 dígitos. Então, pelo que está exposto, parece ter sido razoável sim. Agora, algumas questões, Edgar, eu gostaria de levantar em relação a esse momento que nós estamos vivendo agora, aproveitando a ilustre presença do nosso secretário de... Só queria então que o secretário avaliasse essa questão, que parece que todo mundo virou médico, né, Cata Preta? Você, antes de ser secretário, é médico. Esse já era um ponto que eu queria falar aqui, aproveitar o espaço. Esse que o Rafael fala das más influências, não é pura realidade, né? Então. Porque é inacreditável que um presidente da República venha e faça esse ato, né, de oferecer à EMA a cloroquina e venda a ideia para o país inteiro de que a cloroquina trata a Covid-19 quando não há comprovação científica nenhuma. E ainda existem comunicadores, né, aqui Esse na Baixada, é o problema. de São Paulo, Esse é o rádios de São Paulo, algumas emissoras de São Paulo, que ainda, pelo fato de serem bolsonaristas, vamos deixar isso bem claro, são bolsonaristas, né, eles defendem ainda essa história aí do tratamento preventivo, enfim. Edgar, antes para o secretário observar, o cenário é mais tenebroso ainda, porque além do presidente vir a público, né, falar sobre a cloroquina, oferecer para a EMA, ele, como governante, ele determinou a compra de mais de 3 milhões de unidades de cloroquina, né, um medicamento. Mandou o laboratório do Exército fazer. Mandou o laboratório do Exército fazer e adquiriu esse medicamento sem comprovação científica. E hoje de manhã eu estava lendo uma notícia compartilhada pelo Dr. Evaldo Stanislau, que muitas pessoas que tomaram hidroxicloroquina por conta própria começam a sofrer problemas renais e já estão na fila de transplante de rins. E da mesma forma, ivermectina. Então vamos lá. Isso eu queria falar também, porque eu também tenho sido vítima de ataques, podem falar também, não tem problema nenhum, de ataques quanto a isso. E essas pessoas que defendem o tratamento precoce, principalmente com ivermectina e também a hidroxicloroquina, ainda falam que a posição nossa, que é mais tradicional e conservadora e a correta, que é a posição política, que a gente politiza a história. Mas o que acontece, na verdade, é o seguinte: quando eu entrei na secretaria, vendo o número de óbitos, chamei 2 importantes infectologistas da região, Dr. Marcos Caseiro, Dr. Evaldo Stanislau, fiz diferente do que o presidente faz.
chamei os especialistas na área, chamei um representante de cada hospital, tanto público quanto particular, sentei com eles e falei, olha, a mortalidade é alta, não acredito que seja só porque a nossa população é a maioria idosos. Eu quero que vocês me falem o que está acontecendo e eu quero que vocês instituam uma diretriz, não pode ser chamado de protocolo, porque protocolo teria que ter o consenso mundial, e não tem. Então eu falei, eu quero que vocês instituam uma diretriz para o tratamento, para o acompanhamento do paciente com Covid. E fizemos isso. E nenhum deles falou em instituir o tratamento precoce. E aí, algumas pessoas até fizeram um áudio falando que queria que chegasse até a mim, pessoas conhecidas aqui da cidade, que teria muito facilmente o meu telefone, que isso foi realmente causar, polemizar, poderia ter me ligado, não me ligou. Falando que a gente está perdendo o time do tratamento precoce, só que eu, como secretário de saúde, eu não posso instituir um tratamento que não tem embasamento científico. É lógico. O embasamento científico, nós temos várias revistas, publicação internacional, e todas elas, cheguei para o Caseiro, para o Stanislau, falei, eu quero todas as publicações de hidroxicloroquina e de ivermectina para ver se funciona ou se não funciona. Todas as publicações que são aceitáveis do meio médico falam contra o uso das duas medicações. E aí eu cheguei para Inclusive os próprios laboratórios. A Janssen, que produz o Reuquinol, se eu não estou enganado, a Janssen, fez uma nota falando que não era para usar a medicação como estavam usando, fora do que é indicado na bula. O Merck, o laboratório alemão. Então, assim... uma nota internacional, o mundo inteiro, todos os... A OMS, viu? A OMS, todas as agências médicas, a sociedade, o Evaldo é presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, todas as sociedades que mais entendem disso falam que não é para usar. E aí eu cheguei para todos esses que estão me ligando, falando que eu tenho que usar, que estamos perdendo time, eu falei, eu, como secretário, não posso usar nada que não esteja na literatura médica. Caso o médico queira usar... Médicos que ligaram, isso? Ligaram, vários médicos. Agora, infectologistas ligaram? Não, nenhum infectologista. Epidemiologista? Não. Só que... pneumologistas, talvez, não sei. Pneumologistas ligaram. Até podem ter ligado. Mas infectologistas, assim, epidemiologistas e especialistas em virologistas, eu aposto que nenhum deles ligou. E sabe o que é pior, Turão? É que assim, imagina um médico chegando na rede social ou na TV falando que a gente está perdendo time para usar uma medicação como tratamento precoce. Cria uma onda, né, de... A população inteira quer uma medicação imediata, né? Uma medicação milagrosa. Mas esses não são, entendeu? Então, assim, ainda falei para eles, o médico que quiser prescrever, o médico tem, né, doutor, tem autonomia sobre o seu receituário. Quem quiser prescrever, prescreva. Aí falaram para mim, mas o senhor tem que instituir o protocolo para estimular. Não, não posso. Inclusive, marquei com eles, com todos eles, uma reunião essa semana, que eu quero ouvi-los. Com o caso do Mandetta, do ministro. Eu quero ouvi-los. Bolsonaro queria que ele assinasse um protocolo para o Ministério para... Sem fundamento científico, a medicina é baseada em evidência. Sem fundamento científico, eu não posso. Esse grupo todo que quer conversar comigo, vou recebê-los essa semana, junto com os nossos infectos, e vamos chegar a um consenso. Não vai ninguém. É um consenso. Junto com os infectos? Não vai ninguém. Mas ninguém vai sentar para debater com Evaldo Stanislau e Marcos Caseiro. Doutora, vai uma outra doutora, amiga nossa. Então, assim, é fundamental, Gelvana, a doutora Gelvana vai nos ajudar também. Terceiro infecto também. Terceiro infecto. Então, assim, vamos debater, mas eu queria muito pedir, viu, doutorão, a ajuda da classe médica, porque, assim, se você me perguntasse lá no começo, eu falo para todo mundo, eu sou transparente, que eu usei hidroxicloroquina, porque não tinha estudo e a gente ficou apavorado. E prescrevi. O Marcos Caseiro disse aqui sentado que usou no Guilherme Álvares. Se você perguntar para mim, você usaria hoje? Mas há um ano atrás. Não usaria, porque hoje, antes não tinha estudo falando que poderia ou não, mas hoje tem estudo falando que não pode. Então, assim... Vou recebê-los, mas eu queria muita ajuda da classe médica também
para ter um cuidado maior com isso. Vamos falar coisas que têm embasamento. Se tiver, vou ouvi-los e a gente até muda o protocolo. Não tem dúvida nenhuma. Eu duvido que essa reunião seja concretizada a partir do momento que esses três, Gelvânia, né? Gelvânia, Marcos Caseiro e Evaldo Stanislau. Eu duvido que esses malucos que estão aí, com todo respeito, né, são médicos formados e tal, muitos deles ficam aí pela internet, pelas redes sociais, né, dizendo isso, defendendo cloroquina e tal. Eu já tive a ideia, né, de colocar um deles aqui, ou com o Evaldo, ou com o Caseiro, e o outro aqui para defender esse kit Covid aqui na outra mesa. Já tive essa ideia, já conversei com o Santana a respeito disso. O programa vão derrubar o programa. Esse é o problema. Porque o cara não sustenta um debate contra o Evaldo, nem contra o Caseiro, nem contra a doutora Gelvânia. Não vai, sabe, não sustenta. Eu desafio esses médicos, né? Quer dizer, não desafio nada, não vou desafiar porque eu não vou trazer no programa, entendeu? Não vou trazer porque eu não vou jogar o programa num nível abaixo do que a gente está acostumado. Vamos para um rápido intervalo, aí na volta a gente fala sobre os números da cidade, sobre a situação difícil, né? Os números todos aí que tem o secretário Catapreta. Já. Olha, estamos de volta aqui na sequência do Ponto de Vista, né? O doutor Catapreta está conosco, Adriano Catapreta, secretário de Saúde, né? Que a gente agradece mais uma vez, né? Pela deferência aqui de comparecer ao programa, nesse momento de tamanha dificuldade aqui na cidade, né? Estamos iniciando o lockdown e por isso mesmo que ele fez questão de vir aqui pessoalmente participar conosco, né? Rafael de Paula, advogado, Marcos Santana, acompanhando as redes sociais. De acordo com os números de ontem, se você tiver outros números, fica à vontade, Catapreta. 37.728 casos em Santos, 1.173 óbitos. 109.720 confirmações do Covid aqui na Baixada Santista, 3.556 pessoas faleceram. A gente deixa aqui sempre os nossos sentimentos aos amigos, né, os parentes que perderam uma pessoa querida, né? 2.306.326 casos no estado, 67.558 pessoas perderam a vida. 12.051.619 confirmações no Brasil. A comunidade científica não confia nesses números, né? 295.685 óbitos, estamos galopando, né? Correndo em alta velocidade para os 300 mil mortos oficiais pelo Brasil, né? E de acordo com um dos mais importantes infectologistas que a gente tem no estado de São Paulo, né? Catapreta, o Dr. Boulos, né? Inclusive é pai do Guilherme Boulos. O Boulos faz parte lá do Comitê de Combate ao Covid, né? Que foi criado pelo governador João Dória, mas ele não tem limites, né? Ele fala aquilo que ele acha que tem que falar, ele dá entrevistas dizendo que o governador está errado, que o prefeito está errado, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que lockdown. O Boulos disse ontem ou no domingo, não estou lembrado, que se nós continuarmos na linha que estamos, né, chegaremos ao final de maio, junho, com 500 mil mortos, 500 mil de mortos por Covid-19 no Brasil. Bom, começou o lockdown aqui na região e a gente tem que encarar, né? Afinal de contas, a situação nos nossos hospitais, nossos UTIs, é muito difícil, né, secretário? Muito difícil. Primeiro, você falou, né, primeiramente você falou que o lockdown não está sendo tão eficaz igual queríamos, né? Não, eu disse que eu muita gente ainda na rua. Um pouco de gente a mais do que eu achei que deveria estar, né? Pessoal acho que não entendeu bem o espírito, né? E é fundamental a ajuda da população. A população tem que entender, nenhum de nós, eu, prefeito, ninguém queria decretar o lockdown. Só que, há 15 dias atrás, nós tínhamos 44% de taxa de leito de UTI, 44% de ocupação. Hoje, nós temos 81% no geral e 93%, e eu me arrisco a dizer que 100% da UTI dos leitos privados estão ocupados. O tempo todo eu recebo pedido de vaga do privado para usar o leito público. Aí falam também, mas vocês tiveram um ano e não se prepararam. Nós tínhamos eu queria que você respondesse isso, porque tem muita gente que coloca aí nas redes sociais, enfim, né? Até um questionamento ontem aqui no programa aconteceu com relação a isso, e eu gostaria que você
colocar-se ao lado do governo municipal, dos seus colegas secretários. Se preparar como? Para quê? De que jeito, se você não tem o apoio federal? Então vamos lá. Mas a gente se preparou, sim. Nós tínhamos 96 leitos de UTI na cidade antes da pandemia, em março do ano passado. Tá? Hoje nós temos mais de 280. Nós estamos abrindo agora mais 40 leitos, estão em processo de abertura. Só que chegamos a um ponto que nós não temos mais profissional de saúde para trabalhar, nós não temos mais medicação. Semana passada eu recebi de 2 hospitais privados da cidade falando que não tinham mais bloqueadores neuromusculares, que ajudam no processo de intubação e ajudam no processo da ventilação do paciente. Então, agora, parece também que Santos é muito fácil abrir leito. Não é. A gente está abrindo leito, por exemplo, numa UPA, onde a gente monta a rede de gás em uma semana. Então, assim, abrimos mais de 190 leitos, vamos chegar a mais de 200 leitos. E aí, então, a gente começou a ver esse crescimento acentuado e hoje está em 81% no geral. O único que tem leito ainda é o público. Como é que funciona essa coisa, secretário? Outro detalhe é o seguinte. Você consegue transferir as pessoas que estão em fila do privado para o público e depois como é que fica a situação? Porque a banana está comendo macaco, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar disso é a gente tendo leito, né? Sou médico, a secretaria entende bem isso, o prefeito também. Nós não vamos deixar ninguém sem assistência. Não tem cabimento eu não dar um leito para um paciente que tem um convênio. Ele tem direito ao SUS. O primeiro ponto é esse. Depois, como será, se o convênio pagará, se não pagará, aí não diz respeito. Pela lei, o convênio paga ao poder público depois, ao sistema SUS. Pela lei, sim. Mas então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto que me perguntam muito. Vocês não se prepararam e vocês estão recebendo pacientes de outras cidades. Quero deixar isso bem claro. Quando a gente monta leito, igual a gente montou no Hospital Vitória, um hospital de campanha nosso, 50% dos leitos são do Estado. O Estado ajuda a custear esses leitos. Então, o Estado tem, sim, direito de colocar pessoas de outros municípios aqui. Então, nos leitos de Santos, nós temos santistas. Claro que pode acontecer, mas eu tenho um primo que é de São Vicente que está no leito de Santos. Pode acontecer porque nós não vamos deixar de dar assistência às pessoas. O sistema é único de saúde, né, secretário? O sistema é único de saúde e não deixaremos ninguém sem assistência. Não tem como. Claro. Aí nós começamos a procurar ver o que mais poderíamos fazer. Estamos abrindo mais leitos. Estamos com uma parceria muito boa com o Instituto Butantan, tem nos ajudado, eles sabem toda a nossa estatística. E o que acontece? Ainda estamos em elevação. Não estamos no pico. Entendeu? Não estamos no pico. Nosso pico é para ser lá para 20 de abril. Então, assim, estamos com os leitos ocupados, não estamos no pico. Provavelmente uma cepa mais agressiva está aqui, certo? Já tem até estudos que dizem que sim. Então, assim, uma cepa que acomete mais pessoas jovens. Nós vimos já em São Paulo uma pessoa de 28 anos morrer. Temos pacientes agora de 30 a 55 anos. Claro que os idosos também. Claro também, a gente tem visto sensivelmente que a vacina acima dos 90, que foi a primeira, já fez a diferença. Claro. Tá? Então, assim, sem leito, a curva subindo, as pessoas não fazendo isolamento social de forma adequada. Né? Muitos fazem, é lógico. Inclusive, eu acho que foi um exemplo de civilidade quando a gente fechou a praia. Sim, né? sim. Parabéns para o Santista, mas a gente precisa de mais. A gente tem medo também, eu particularmente, né, e toda a prefeitura, tem medo do problema econômico, é lógico. Né? Muita gente vai adoecer pelo problema econômico, mas agora é um processo, é um momento de urgência na saúde pública. Pois não, Rafael. Eu tenho alguns questionamentos, secretário, aproveitando sua ilustre presença aqui. A primeira surgiu do que você acabou de expor agora. O problema nesse momento não está sendo o número de leitos, mas a quantidade de profissionais e a falta de medicamentos. Então, minha primeira pergunta é, por que isso está acontecendo nesse momento?
se houve alguma coisa que foi inesperada por parte do poder público, o que causou esse outro problema, né? Outra questão que me chama muito a atenção é a decisão do Poder Executivo de diminuir o trânsito de transporte público, restringindo certos horários e impedindo o trânsito do transporte público coletivo aos finais de semana. Eu precisaria entender essa medida, nas suas palavras, porque, por coerência, eu já disse isso aqui no programa, critiquei o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, quando decidiu diminuir a frota de ônibus, e eu preciso entender qual foi a justificativa para essa decisão, até porque atualmente, por enquanto, estou presidente da Comissão de Transportes do município, porque quanto maior o número de carros, maior é a facilidade para que as pessoas que estão na rua não sejam submetidas a um transporte público coletivo lotado. O que eu vi hoje no jornal A Tribuna foi o transporte público coletivo intermunicipal se tornou caótico, né? Porque a demanda que normalmente seria atendida pelo transporte municipal não foi atendida. Mas independentemente do transporte público intermunicipal continuar funcionando e essa decisão poder ser discutida, a lógica do sistema quanto maior o número de carros, menor é a aglomeração. Então, por que diminuir o número de viagens e por que impedir que existam viagens de finais de semana? Afinal de contas, vários serviços essenciais, exatamente por serem essenciais, continuam funcionando aos finais de semana. Não, secretário. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do transporte. Um lockdown é para todo mundo ficar em casa, quem não seja de serviço essencial. O que nós fizemos? Não foi nem eu, nós temos um comitê de crise do Covid na prefeitura, onde entra o pessoal da CET, o pessoal da ouvidoria, etc. Todas as áreas da prefeitura estão trabalhando em prol do tratamento do Covid. Todas. Estão recebendo bastante apoio. Só um parênteses. O Ministério, o Governo Federal, não tem comitê de crise. Nunca teve comitê de crise estabelecido pelo presidente da República. O prefeito anterior, Paulo Alexandre, estabeleceu um comitê de crise, o prefeito Rogério Santos segue na mesma linha. E vamos dar a mão à palmatória, o governador João Dória, todas as críticas que fazemos a ele, e são constantes aqui no programa, também tem lá o seu comitê de combate ao Covid. Pois não, secretário, só para deixar isso bem claro. Então, assim, qual foi o princípio do transporte público? Quando que nós precisamos de transporte público para as áreas essenciais? Basicamente, às 7 da manhã e às 19, basicamente. Então, a gente colocou o transporte público de 5h30 da manhã até às 8h30 e de 5 da tarde até às 8h30. É assim que vai funcionar o transporte. E outra coisa, aumentamos o número de ônibus nesses horários. Porque a gente não quer que tenha ônibus durante o período da manhã, no período da tarde, para as pessoas passearem. A gente não pode contar com isso. Primeiro, mas o senhor está partindo da premissa de que as pessoas passeiam de ônibus durante o dia, fora desses horários? Eu não quero que as pessoas transitem, se não for necessário. Lockdown é para isso, né? As pessoas não podem transitar. E outro detalhe... Mas por que elas transitariam nesses horários fora, se não fosse essencial estarem nos seus respectivos trabalhos? O Rafael, vou responder. Pelo mesmo motivo que as pessoas usam a máscara pendurada na orelha. Mesmo motivo. As pessoas, infelizmente, elas não têm consciência. Mas tem enfermeiro que sai meio-dia, 1h. Rafael, se você for olhar... A maior parte das pessoas não tem consciência. O ano passado, no começo da pandemia, teve um lockdown muito melhor do que teve hoje cedo. A gente agradece as pessoas, eu acho que isso vai melhorar mais, mas o lockdown é para as pessoas ficarem em casa. É para a pessoa fazer a sua compra, é para ir ao supermercado e voltar para casa. Eu vi hoje gente, não era a maioria, já diminuímos a circulação na cidade, mas eu vi gente passeando com o cachorro, eu vi gente... fazendo atividade fora do horário, física, porque pode passear o cachorro até às 8, né? Fora do horário. Então, assim, é fundamental agora que as pessoas não entrem em contato com as outras. Isso não aglomera as pessoas nesses horários, secretário? Não, mas a gente aumentou o número de ônibus, tá, nesse período. E outra coisa que você falou do Mas elas só saem de casa nesses horários. Outra coisa que você falou do final de semana. Nós já estamos estudando, porque realmente, o que a prefeitura pensou?
eu vou tirar o ônibus do final de semana e eu vou arcar com esse transporte dessas pessoas que trabalham no período da manhã, que trabalham no período da noite. Só que isso a gente já está revendo para ver a melhor forma. Provavelmente terá ônibus no mesmo período que tem na semana. Estamos discutindo isso. A gente precisa partir de um ponto, né? A partir do momento que você percebe que a coisa não está indo bem. O governo anterior, né? Na verdade, há uma continuidade, né? Inclusive, não escondo o meu apreço pelo prefeito atual e pelo antecessor, mas houve diversos momentos em que a lógica era: vamos deixar o horário estendido para que as pessoas não precisem se aglomerar em determinados horários. Esses períodos menores acabam forçando as pessoas a se aglomerarem nesses períodos para praticarem as atividades que são essenciais. Só não concordo com uma coisa, Rafael. As pessoas, se você for olhar, as pessoas que vão trabalhar, elas vão nesse período. Então, se a gente der um número de ônibus adequado, teve o problema hoje no intermunicipal. Mas assim, se a gente der o número de ônibus adequados, a pessoa não precisa do ônibus em outros períodos. A gente não quer que as pessoas circulem. A gente precisa das pessoas dentro das suas casas. O lockdown é isso. Nós estamos numa curva ascendente da doença e já estamos com a capacidade total dos leitos. Então isso é muito delicado. Bom, deixa eu fazer um rápido intervalo mais, a gente volta para falar sobre a estruturação aqui, questão dos equipamentos, medicamentos, o pessoal da área da saúde, enfim, e todas as orientações que precisam ser passadas aí para você que está acompanhando a gente. Nesse momento de extrema dificuldade, nós estamos com lockdown em Santos e em toda a nossa região metropolitana, e eu sinceramente espero que toda a região metropolitana siga o lockdown, né? Voltamos já já. Muito bem, a gente retoma a sequência do ponto de vista, né? Vamos explorar bastante aqui o secretário Adriano Catapreta, secretário de Saúde de Santos, e no finalzinho tem um vídeo especial aí que foi produzido pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação, em nome de todo o sistema Santa Cecília, não só de comunicação, mas de educação também, né? Pedindo exatamente isso, nós estamos pedindo aqui, né? Que pessoas fiquem em casa, que não se aglomerem, que não saiam à rua, façam um esforço nesses 13 dias para que sejam só 13 dias, né? Depois a gente volta devagarinho, né? Devagarinho, lentamente, a sair às ruas, a abrir as lojas, abrir o comércio, enfim, se Deus quiser as coisas vão funcionar bem. E tivemos 24 mortes na Baixada Santista por Covid-19 no último dia, né? Foi isso? É terrível, né? Terrível. Rafael falou dos insumos, né, Heitor? O que acontece é o seguinte, eu falo sempre que é o seguinte, Santos não está poupando esforços, não é porque eu trabalho em Santos, mas assim, o problema hoje não é dinheiro. Muita gente fala, Santos não quis comprar. Não é assim, hoje não tem no mercado. Entendi. A gente, por exemplo, está tentando comprar o que for necessário. Hoje, por que faltou? Porque a indústria não consegue produzir. Você imagina, uma cidade igual Santos, que tinha 96 leitos, foi para 300. Isso aconteceu em vários locais do país. É muita demanda. E detalhe, do bloqueador neuromuscular, a gente usava uma média de 10, só para vocês terem ideia, 10 por paciente. Hoje usa 100 por dia. Então o volume da medicação mudou, tudo mudou. E a empresa, a indústria não estava preparada para isso. Então, está faltando no país inteiro. Nós ontem mandamos anteontem, um ofício para o governo do estado para ele tentar ajudar a gente. Tentar ajudar, inclusive, nós ainda temos a medicação, mas o hospital particular não tem. Então, assim, hoje não depende de dinheiro para fazer saúde, mesmo os privados. Ele não consegue profissional para trabalhar, ele não consegue insumos, ele não consegue a medicação e tem agora uma grande preocupação se vai faltar oxigênio para o país. Então, assim, nós estamos vivendo uma guerra, nós estamos vivendo uma situação que a gente nunca viveu, igual você falou. Então, é fundamental a conscientização de todos. Sem dúvida. Oxigênio. É um problema que surgiu em Manaus, né? Tivemos que importar oxigênio da Venezuela. É inacreditável, né? Aliás, eu falei uma coisa ontem aqui, porque a gente teve o exemplo da China, né? A coisa surgiu em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes, no estado de Wuhan. Quando explodiu lá a situação, né, com o coronavírus, Covid e tal, o que fez o governo chinês, né? Fechou
Wuhan. Lockdown no estado de Wuhan. Como se fosse uma explosão de casos em São Paulo, capital. De repente o governo vem, baixa um decreto, você fecha o estado de São Paulo inteiro. Como se fosse assim. Né? Foi o que eles fizeram lá na China. Mais ou menos isso. Começou a aparecer esse novo caso, essa nova cepa em Manaus. Né? Foi por lá, dezembro, janeiro. Final de meados de dezembro, começo de janeiro, mais ou menos isso, né? Começo do ano. Tivesse o governo brasileiro feito um lockdown, mas um lockdown no Amazonas, estado do Amazonas, né? E claro, fornecido condições razoáveis para as pessoas se manterem em casa 15, 20 dias aproximadamente. Será que a gente não teria contido em 50%, 60%, sei lá, 70% essa nova cepa? Haveria uma possibilidade de acontecer isso? Nós não temos só uma nova cepa. Tem várias cepas? Nós temos várias. Tem a que eles falam P1, P2, tem a do Reino Unido. Então, assim, são várias cepas. O vírus muta muito rapidamente. Até por isso, você veja que a vacina da gripe, ela muda todo ano, né? Mas, assim, é impossível isolar uma região se não for feito o lockdown, igual fizeram lá. E o problema é assim, a virulência, há uma alta transmissibilidade desse vírus. Então, assim, as pessoas tendo contato com as outras vão se contaminar, não tem jeito. Tem que realmente isolar, igual fez o governo chinês na época. Mas, assim, a virulência é muito alta, é difícil isso, muito difícil. Bom, nós não temos problema com oxigênio por aqui. Por enquanto, nós não temos problemas com oxigênio. A única coisa que a gente teve já foi o seguinte, nessa abertura dos novos leitos, está difícil conseguir um novo contrato de oxigênio para esses leitos, né? Porque a empresa também já está com receio de não poder cumprir o contrato. Mas estamos estudando isso e vamos conseguir. Agora, o governo do estado, me parece, eu já falei aqui em boas notícias, né? Falei de uma boa notícia da suspensão, né? do ICMS de alguns produtos, inclusive do leite, zerou o imposto do leite, essa coisa toda. Mas aí, acompanhando algumas informações, depois a gente tem que lembrar que muitos desses abonos aí, desses descontos que o governador do estado está dando agora, foi ele mesmo que aumentou no começo do ano, né? Então, agora me parece que a notícia é boa, porque o governo do estado anunciou ontem, né, a instalação de uma usina para abastecer o estado, que será montada pela Ambev, né, para a produção de oxigênio, né, secretário? Em 10 dias, que eu acho um tempo, se pudesse ser 5 dias, 2 dias era melhor. Um dia para nós seria melhor. Seria melhor, né? Mas 10 dias acho que também não está tão distante. Enfim, acho que não há milagre também, né? Não, mas ficamos é uma boa muito notícia, felizes, né? E muito esperançosos com a notícia, né? Precisamos. A gente até já foi atrás disso também, dessa possibilidade, mas ainda não tem nada concreto, não. E aí, Marcos Santana? Secretário, a gente que acompanha diariamente o noticiário sobre a Covid-19, a gente tem a conclusão de que o governo federal, quando ele não atrapalha, ele deixa de ajudar. E uma que deixa de ajudar é na aquisição de vacinas. Na prática, Jair Bolsonaro sabotou o Plano Nacional de Vacinação. Vários laboratórios, no ano passado, ofereceram doses milionárias de vacinas e o governo simplesmente recusou. Por exemplo, a Pfizer, o governo federal recusou e essas vacinas foram parar no Chile, por exemplo. O Chile já vacinou praticamente 30% da sua população. E além dessa omissão, essa omissão faz com que outros entes federativos, por exemplo, os estados e municípios, tenham que arcar com responsabilidades que deveriam ser do governo federal. Vários municípios estão implementando planos, até pacotes econômicos. Aqui em Santos é um exemplo disso aí, que o prefeito Rogério Santos anunciou um programa de capacitação e oferta de renda mínima, oferta de cesta básica e assim por diante. E também os municípios estão se organizando em consórcios para aquisição de vacinas, que deveria ser uma responsabilidade. O governo federal deveria ser proativo nisso aí. A gente vê justamente o contrário. O Brasil vacinou menos de 5% da sua população, um dos menores índices de vacinação do planeta. Então, os municípios estão sendo obrigados a tomar frente também nessa iniciativa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse consórcio de municípios com o objetivo de adquirir mais vacinas. Assim que foi aberta essa possibilidade, o prefeito Rogério pediu para que fizéssemos isso. Abrimos um consórcio
né, dos municípios aqui, da nossa região, os 9 municípios, e estamos tentando ao máximo comprar essa vacina. Não é fácil comprar a vacina, até porque a gente não sabe que empresa é séria ou não que queira vender, né? Então isso é bem delicado. Mas estamos em negociação, estamos fazendo o máximo, não teremos limite de dinheiro para comprar a vacina. E é cara, né? Cada dose sai $10, né? E a gente precisaria, eu estimo que a gente precise imunizar com as vacinas compradas pelo menos 200 mil pessoas em Santos. Porque Santos, você falou de 5%, né, do nosso país já imunizados, Santos já deu a primeira dose para 14,8% da população. 15%, né? 15%. Os que estão sendo a vacinados primeira hoje. dose, ainda tem a segunda dose. Que apesar do lockdown, a vacinação continua, né? Continua. Amanhã, tá? Não, amanhã não, quinta-feira, dia 25, a primeira dose de 69 anos ou mais. Queria chamar a atenção para duas coisas. Na última semana, teve um dia que nós vacinamos 8 mil pessoas num dia. 8 mil doses. Mas o que eu queria chamar a atenção também era o seguinte, eu queria que a população inteira ficasse bem atenta com a segunda dose. A gente está vendo Pode perder o prazo, que né? algumas pessoas tomam a primeira, isso a gente já está fazendo o que a gente chama de vigilância ativa, nós estamos ligando para as pessoas, mas você imagina que nós já fizemos 87 mil doses. Não é muito fácil ligar para todo mundo. Mas assim, primeira dose 63 mil. Mas o que acontece? A pessoa fique atenta, ainda mais que a gente tem 2 tipos de vacina. E no cartãozinho tem lá se foi Coronavac, se é com 28 dias, ou se foi a AstraZeneca, que são com 90 dias. Então é fundamental cada um olhar. Claro que tem pessoas que tomaram a primeira dose aqui, provavelmente tomaram a segunda em São Vicente, em Praia Grande, ou outro local, ou em São Paulo. Mas queria que as pessoas atentassem para isso. Tomou a primeira dose. Coronavac. São 28 dias. 28 dias, né? 4 semanas. Durante essas 4 semanas, a pessoa está imunizada pelo menos num percentual de 20%? Não está imunizada? Teoricamente, o que os estudos falam é que precisaria realmente da segunda dose e somente depois de 28 dias, um mês, que a pessoa teria imunização. Depois da segunda dose? Depois da segunda dose. E a AstraZeneca, que são 3 meses? A AstraZeneca é um pouquinho mais delicado, né? Primeiro acharam que uma dose só seria suficiente, depois uma dose e meia, mas a gente pede para as pessoas aguardarem a segunda dose. E aí depois da segunda dose também tem que aguardar um mês? Também, um mês. As coisas Agora, são realmente outra fáceis, coisa que eu né? queria pedir para a população é o seguinte, nós vamos continuar a vacinação, igual você mesmo falou. Isso. Mas assim, as pessoas já estão vendo que não vai faltar vacina para aquela faixa etária. Então não precisa ter aglomeração no primeiro dia, porque no começo, no primeiro período da vacinação, a gente tinha, por exemplo, 5 mil pessoas para vacinar no primeiro período. E aí acaba tendo aglomeração, não tem jeito. A gente tem hoje 28 postos de vacinação. Nós temos 21 policlínicas, 7 grandes postos, que foram ginásios, estágios, e temos o drive-thru. Então, assim, não precisam correr no primeiro momento, se aglomerar, podem ir nos outros dias seguintes que teremos vacinas. Rafael de Paula, Pois não. mudando rapidamente de assunto, né? Hoje devemos ter a definição pelo Supremo Tribunal Federal se o ex-juiz Sérgio Moro é suspeito ou não, né, de ter julgado e condenado o ex-presidente Lula de uma maneira incorreta, enfim, né? Eu acho que ele será considerado suspeito. Está 2-2, uma enorme possibilidade, inclusive, da ministra Carmen Lúcia mudar o voto, porque o voto dela foi antes do vazamento do Intercept, aquela coisa toda. O que você acha que vai acontecer? Olha, o Supremo Tribunal, ele é um tribunal dividido em 2, né? E as grandes matérias, aquilo que realmente tem um apelo público importante, acaba parando no plenário, né? E o plenário, imagino eu, né, que dentro desse contexto, colocando em xeque a suspeição do juiz Sérgio Moro, deve considerá-lo suspeito. Porque o ministro Celso de Mello, que se aposentou recentemente,
deixou a sua cadeira, que foi ocupada pelo ministro Cássio Nunes Marques, que tem tomado posicionamentos alinhados com aqueles que são exaltados pelo ministro Gilmar Mendes. Existe uma certa sinergia entre os dois ministros, e há uma campanha, né, do ministro Gilmar Mendes, acompanhado do ministro Lewandowski, para levar essa suspeição a cabo. Então eu acredito que esse primeiro julgamento não será definitivo, mas chegando no plenário deve haver sim o julgamento de suspeição do juiz Sérgio Moro. Particularmente, acredito que ele não fosse suspeito. Eu acredito que ele fez o trabalho dele de acordo com a consciência dele e sabendo do tamanho que a Operação Lava Jato, a proporção que a Operação Lava Jato teve depois que algumas condenações foram publicadas, a expertise que ele tinha com relação ao combate à corrupção, lavagem de dinheiro, com muitos cursos, inclusive fora do Brasil, fez com que ele se sentisse preparado para um desafio e ele acreditou. Ele foi ingênuo, como eu e o Cata Preta, que votamos no Bolsonaro, ele foi ingênuo em acreditar que haveria uma mudança de postura por parte do governo federal a partir do momento em que o opositor ao Lula tomasse o poder, o que não aconteceu. Beleza. Muito bem, vamos aguardar. Eu acho que ele também será considerado suspeito, né? Mas eu acho que as consequências para o Moro serão infinitamente piores do que essas que o Rafael está avaliando. Acho que o fim do Moro vai ser triste, né? Não, talvez nem mereça, talvez não por merecimento, mas pelo interesse, pelo jogo político pesado de que ele está no meio do Lula e do Bolsonaro. E ambos querem degolar o Moro. Vai ser muito difícil para ele. Secretário, obrigado pela presença. Deus queira que tudo corra bem. Amém. Eu só queria falar mais um detalhe. Precisa muito também atentar, queria que as pessoas olhassem todos os locais das suas casas. Nós estamos com um número elevado de chikungunya e dengue. Né? O restante da medicina não parou por causa do Covid. Então, nós já temos 249 casos de chikungunya. O ano passado nós tivemos 84 e nós estamos com 145 casos já de dengue. O ano passado tivemos 321. Então é fundamental evitar as águas paradas, né? Cuidado com aquele vasinho de planta. Por favor, olhem as suas casas. A vigilância sanitária está fazendo o seu papel. Nós temos várias armadilhas, né? 481 armadilhas. Estamos historiando os imóveis, mas eu peço a ajuda da população. Obrigado, secretário. Um abraço. Adriano Cata Preta, secretário de Saúde. Boa sorte para todos nós, né? Obrigado, Rafael, pela participação. Santana sempre conosco, de segunda a sexta, o ponto de vista é ao vivo, 1h30 da tarde, aqui pela Santa Cecília TV. Nossa reprise às 8 da noite. Um vídeo especial vai amanhã, porque nós estouramos o programa aqui por tantas informações, né, importantes para você que confere aqui o ponto de vista pela Santa Cecília TV. Valeu. Obrigado, gente. Tchau.